Na época, eu achei arrogante e hoje eu faço a mesma coisa. Vamos conversar? Eu sou a Andressa e você está no canal Mulheres que Transformam. Pessoal, minhas queridas, eu tô voltando pro canal. Então, um jeito que eu achei pra voltar ativa pra esse canal é não editar, porque me toma muito tempo. Então, me perdoa se eu, por acaso, eu gaguejar, falar o português errado. Não vai ter edição. E se tiver edição, será o mínimo do mínimo. Então vamos conversar, minha querida, porque essa história é bem interessante. Eu vou citar uma pessoa bem famosa, mas se por acaso se você não gostar dessa pessoa, continue no vídeo, porque esse assunto, gente, é muito interessante a gente conversar sobre isso. Pois bem, eu assisti um vídeo do Pablo Marçal. Você pode até não gostar do Pablo Marçal, mas o que a gente não pode fazer é questionar os resultados do mesmo, porque resultado, minha filha, esse homem tem. Então eu estava assistindo um vídeo dele e eu vou parafrasear porque eu não sei, não lembro exatamente a frase, tá, que ele falou, mas eu lembro assim, por cima eu lembro da frase que ele falou assim, que ele não ia baixar para ficar no nível de pobre, porque não é todo mundo que senta à mesa dele, que ele não faz negócio com pessoas pobres, que ele não ia baixar a frequência dele para se encaixar na frequência dos outros e ele não dá espaço para que outras pessoas com frequência baixa cheguem até ele. Nesse vídeo, muitas pessoas estavam chamando ele de arrogante. Eu até também, na época, que eu não compreendi muito bem, eu também achei um pouco... Deixa eu comer aí, gente. Tô vendo aqui que meu cabelo tá arrepiado. Na época, soou um pouco arrogante pra mim também. Eu falei assim, como assim, gente? Que coisa, que homem arrogante, que não faz negócio com pobre, não chega perto de pobre. Tô parafraseando, tá, gente? Me perdoa porque eu não lembro exatamente. Ou não chega perto de pobre, não faz negócio com pobre, porque vai baixar a energia dele, que a energia dele tá lá em cima. Mas passou um tempo. Eu fui estudar desenvolvimento pessoal. Eu ainda estudo, né, desenvolvimento pessoal. Estudo a lei da vibração, a lei da atração. Conclusão. Nessa época, né, que eu fiquei estudando, muitas pessoas, quer dizer, foi ao contrário, né? Eu me afastei de muitas pessoas e aquelas que eu não me afastei, elas se afastaram de mim. Então, tinha mesas que não me cabiam mais, Tinha lugares que eu não mais gostava de estar, de frequentar. Tinha pessoas que não fazia mais sentido eu conversar, porque elas estavam nessa bolha, vivendo nessa matrix, e os assuntos dessas pessoas não estavam condizentes, acho que é assim que se fala, né, gente? Se não for, me perdoa, tá? Com os assuntos que eu estava estudando, que eu gosto de falar. Porque os assuntos delas era Big Brother, novela, fofocar da vida dos outros. Então já não cabia mais nessa mesa. Então, quando ele falou isso, que não fazia negócio com essas pessoas, não é arrogância. É porque não tem como ele baixar o nível, baixar a frequência. Que muitas pessoas não entenderam nesse vídeo que ele não estava falando de dinheiro, e sim de mentalidade e vibração. Porque, gente, eu não tenho 1 milhão no meu bolso por enquanto. Mas você não precisa ter 1 milhão na conta para elevar a sua frequência. Apesar de eu não ter 1 milhão na minha conta, tem lugares que não me cabe mais. Tem lugares que eu faço questão de passar bem longe. Tem pessoas que eu deixei de falar. Para você ter uma ideia, pessoas da minha própria família. As pessoas falam, tia, primo, é da família. Família nada. Entendeu? Se você casar, a família será você, o seu cônjuge e a sua filha. O resto é resto.
Então, a minha tia, eu peguei a minha tia falando mal de mim, com a minha falecida avó. A minha falecida avó, a mesma coisa, aquela falsidade, entendeu? Me chamando de uma porção de nome. Eu fiquei abismada, eu já estava desconfiada da falsidade das duas. Eu deixei um gravador, o meu telefone gravando embaixo da mesa. Quando eu escuto, gente, eu não acreditei. Falei assim, gente, da minha própria família, torcendo pelo meu mal. Por que eu vou ficar andando com essas pessoas, gente? Essas pessoas que não me querem bem, que não me querem crescer. Hoje a minha avó já é falecida, mas eu me afastei. Me afastei da minha tia, por exemplo. Minha tia ainda é viva, eu me afastei, não quero papo. Porque uma pessoa que não quer ver o meu bem, não quer ver o meu crescimento, por que eu vou ficar andando com essa pessoa? Porque é parente? Então tem pessoas que ficam sustentando isso. Ah, não, eu tenho que aguentar certas coisas porque é da família, eu tenho que aguentar. A Andressa de antigamente, ela ia aguentar. Ela ia ficar, permanecer, mesmo com a falsidade, ela ia ficar e permanecer. Depois que eu comecei a estudar, depois que eu aumentei a minha vibração, eu falei, essa mesa não me cabe mais. Eu não consigo me assentar com essas pessoas. A vibração dessas pessoas é muito baixa. Aí, tá aqui ao contrário, né, gente? Como aí? Tô aqui vendo aqui meu cabelo em pé. Então, a vibração dessas pessoas é muito baixa. Então, eu não tenho ainda 1 milhão na minha conta, mas não precisa ter 1 milhão na sua conta para você elevar a sua frequência e elevar a sua vibração. Porque eu não tenho ainda, mas eu não consigo mais me relacionar com esse tipo de gente. Exemplo, pessoas que conversam só de novela, Big Brother, fofoca da vida dos outros, que só sabe falar mal do outro. Não me cabe mais, eu quero distância dessa gente. Então o que aconteceu? Me afastei de muitas pessoas. E as pessoas que eu não me afastei, elas se afastaram. Porque não está mais em ressonância. Sabe, gente, eu não consigo mais ouvir uma pessoa ficar falando mal da outra. Antigamente, a Andressa da antigamente ficava escutando. Ficava blá, 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 que fulano é isso, que fulano é aquilo, usando o meu ouvido de mercador. A Andressa de hoje não consegue mais. O meu papo é falar de negócio, falar de empreendedorismo, de expansão da consciência. Esses são meus assuntos, os assuntos que eu gosto de falar e de ouvir. É estudar português, é estudar inglês. É isso. Eu mal tenho tempo para minhas coisas. Vou ficar perdendo tempo com a vida do outro. Então, quando o Pablo Marçal falou isso, ele realmente soou arrogante. Mas soou arrogante para as pessoas que não estudam. Para as pessoas que ainda está presa nessa matrix. Porque eu não tenho nem 1% da riqueza dele. E já não consigo mais me assentar em algumas mesas. Não rola pra mim. Não quero, eu quero distância. Gente, da minha própria família eu me afastei. E tem pessoas que ainda querem, sabe, permanecer. Ah, porque é meu amigo de infância. Que mané amigo de infância, gente? Que mané amigo de infância? Sabe? Quando você cresce, eu duvido eu dó. Entendeu? Que esse amigo de infância vai te aplaudir. São muito poucos, gente. Vou te falar. São muito poucos. Pessoas que quando você tiver no sucesso, eles vão te aplaudir. São pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Porque quando eu fui pra Itália, fui viajar pra Itália, gente, o que eu vi de colegas, né? Porque eu pensava que eram amigas, né? Eu pensava que era minha amiga na época, mas o que eu vi de pessoas que estavam perto de mim, invejosa, e eu achando que era minha amiga, torcendo pelo meu mal. Aí quando eu voltei da Itália, foi um divisor de água ter ficado lá um pouco, porque me fez refletir. Isso faz muito tempo, tá, gente? Me fez refletir. Quando eu voltei da Itália, eu acabei com a amizade. Elas, eram duas, elas
Acho que até hoje deve pensar que eu voltei da Itália e terminei a amizade porque eu fiquei metida, porque eu fui viajar para o exterior. Até hoje elas devem estar pensando isso, mas não. Foi um momento de reflexão. E quando eu voltei decidida a acabar com essas amizades. Porque eu pensava que era minha amiga, mas eu vi duas. Um poço de inveja. Um poço de inveja. Então, pra que eu vou ficar com uma pessoa dessa perto de mim se eu tô sabendo que é um poço de inveja? Então, quando você fala que não vai baixar a sua frequência para se encaixar na frequência do outro, e se isso soa arrogante para você, meu querido, é porque você ainda tem muito que evoluir. Não estou dizendo que ele é melhor do que ninguém, nem que eu sou melhor do que alguém. Eu só sei que nós estamos aqui num processo evolutivo. Então, algumas pessoas já estão aqui, outras aqui é uma escadinha. Então, umas já estão aqui, outras mais aqui em cima, e você vai subindo vai expandindo a sua consciência, vai expandindo o seu conhecimento. E quando você vai crescendo, expandindo o seu conhecimento, tem coisa mais que não é mais aceitável. Exemplo, eu não fico mais vendo reportagem. Há muito tempo eu não sei o que é ver repórter. Para que eu vou saber que está morrendo não sei quantas pessoas? Exemplo, na Índia. O que eu posso fazer? Eu, Andressa, pessoa física, o que eu posso fazer? Só para ter informação, o mundo tá mal. Não, eu não vou me nutrir com essas coisas. Na época, eu não entendi. Então, eu julguei esta fala do Pablo Marçal. Eu só não fui destilar o meu veneno, como tinha muitas pessoas no vídeo destilando o veneno, chamando ele de arrogante, disso, aquilo, outro. Mas hoje eu compreendo, porque eu vivi isso na pele e vivo isso na pele. Hoje não dá mais para eu retroceder. Eu não gosto de novela, eu não assisto novela, eu não assisto noticiário, eu não assisto Big Brother, não sei nem quem tá lá, quem ganhou, se ganhar, sei lá. Entendeu? Não gosto de ouvir fofoca da vida dos outros. Então eu não sirvo para esse povo, porque a grande maioria é assim. Entendeu? Ainda fala mal de quem tá produzindo nesse país. Entendeu? Produzir é pecado. Enriquecer é pecado, produzir é pecado. Então tem uma prima minha que ela vive postando no Facebook. Eu postava, sei lá, porque eu não acompanho mais. Ela vivia postando no Facebook que empresário roubam dos pobres. Que empresário rouba dos pobres. Deve ser por isso que ela até hoje está desempregada. Porque, sinceramente, eu abri o meu negócio. Tá aqui, ó. Eu abri o meu negócio. Hoje eu sou empresária. Tô começando o meu negócio. Então quer dizer que eu tô roubando de outra pessoa? Comecei, gente, com dinheiro que eu ganhei. Eu ganhei de presente R$1.000. Porque eu não tinha nem dinheiro para começar. Eu ganhei de presente. A pessoa nem sabia que eu ia abrir o negócio. Ganhei R$1.000. Tá? Desempregada também. Mãe solo. Mas eu decidi agir. Eu não decidi ficar reclamando da vida, achando um culpado. Eu decidi agir. Então ganhei esse presente, fui abrir meu negócio, tá aqui, ó. Fui abrir meu negócio. Hoje eu trabalho no TikTok Shop, se você quiser me seguir, vou deixar o link aqui. Se você também quiser comprar, tem vestido lá. Então eu resolvi agir, em vez de ficar reclamando. Ela fica sempre postando coisas assim, falando mal de quem produz. Aí se um dia que o meu negócio vai crescer, então um dia meu negócio crescendo, aí se eu tiver de empregar uma pessoa, pode ter certeza, ela pode bater na minha porta, mas eu não emprego ela. Porque se uma pessoa tá falando mal de um empresário, falando que o empresário é ladrão, que rouba dos pobres, entendeu? Que rouba dos pobres. Agora, engraçado, né? O político dela de estimação, ela tá lá no Facebook defendendo lá, ó. O político dela de estimação tá falando que quem rouba é o empresário. Se ela tá falando que quem rouba é o empresário, ela tá falando de mim também. Porque eu comecei a empreender. Então a prima dela também tá roubando dos pobres. Sendo que a prima dela não tinha nem dinheiro para começar. Aí eu cresço,
tenho que empregar uma pessoa, pode ter certeza que ela vai ser, quer dizer, ela nem pensarei. E se vier bater na minha porta, eu não emprego. Vai continuar, por isso que ela tá lá desempregada. Porque só fica falando mal de empresário. Então, gente, essas pessoas, eu quero distância. Dessas pessoas, sabe, é como se fosse um repelente. Fico até nervosa. Eu não consigo conversar com essas pessoas. Eu não consigo. Então não se trata de ter 1 milhão na conta ou não. Porque muitas pessoas estavam falando da fala do Pablo Marçal, porque ele é rico. Ele estava falando, você é arrogante e tal. Mas eu não tenho 1 milhão no meu bolso. E se eu não quero me assentar com pessoas que não estão na mesma frequência do que eu, qual é o problema? Qual é o problema? Gente, presta atenção. Maconheiro anda com maconheiro. Fofoqueiro anda com fofoqueiro. Pessoas invejosas anda com pessoas invejosas. Rico anda com rico. Ou você aí que está me assistindo, você pode não ser rico, mas você anda com mendigo? É a pergunta que eu te faço. A sua frequência está aqui. Então, o do mendigo está aqui. Não se trata de dinheiro, não se trata de frequência. Então, você não se mistura com o mendigo. Você tem até pena, até dó, até ajuda, mas você não tem amizade. Porque o quê? Ressonância. Sua frequência não está aqui ressoando. Aí, é fácil falar que é arrogância. Eu, na época, até pensei também. Falei assim, nossa, né? Não fui destilar o meu veneno, mas eu até pensei que fala arrogante, mas não é. Hoje eu vivo isso na prática. Hoje eu vivo isso na prática. Desculpa, tinha 2 meninas aqui na minha cidade que eu continuei, eu fiz amizade, que agora eu tô morando em outro lugar e eu fiz amizade com essas 2 meninas. Gente boa, trabalhadeiras, só que eu não tinha ainda me afastado delas. Me incomodava demais, porque elas, quando estão juntas, só é pra falar do outro. A conversa delas é isso. Porque fulana disse isso, que fulana disse aquilo. É só fofocada. Que fulana disse isso, disse aquilo, disse aquilo, disse aquilo. E eu lá no meio, lá das duas. E eu estudando. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Aí eu falei assim, sabe aquela assim, vou ficar com amizade pra eu não ficar sem? Sabe o que o universo fez? As amizades que eu me afastei. Ok, me afastei. Elas ainda não tinham me afastado. Elas se afastaram. Porque não ressoa mais. Eu não gosto de fofoca. O meu ouvido, não quero mais que o meu ouvido seja ouvido de mercador. Sabe, o papo delas é Big Brother, eu não assisto Big Brother. O papo delas é novela e eu não assisto novela. Então, a frequência sobe, a frequência evolui. Você evolui, você já adquiriu conhecimento, você está estudando, você está aumentando a sua frequência. Então tem mesas que não te pertencem mais. E isso não se trata de arrogância ou de ser arrogante. Se trata de você proteger você. Você proteger a sua energia, você proteger a sua vibração. Isso que é proteção da sua vibração. Então, quando ele falou isso, ele não estava falando de dinheiro. E muitas pessoas confundiram isso. Por ele talvez ter muito dinheiro, as pessoas confundiram. Mas não é sobre dinheiro, é sobre vibração, é sobre frequência. Então, quando você está alinhado, quando você já sobe a sua frequência, tem lugares que não mais combinam com você. Mas hoje, com o tempo, eu entendi que não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade, ambiente e frequência. Hoje tem mesas que eu não consigo mais me assentar, porque não faz mais sentido para quem eu estou me tornando. E não. Você não precisa ter milhões para isso. Você só precisa decidir quem você está se tornando. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e deixe seu like, que eu sempre esqueço de fazer isso.